Olá, tudo bem? Então, gente, a nossa aula de hoje é sobre aposto e vocativo. A gente está encerrando essa base de análise do período simples com dois termos que são os termos mais fáceis da gente identificar, né? São termos assim muito tranquilos. Então, vamos lá. Como é que a gente vai começar diferenciando? Vamos começar pelo aposto. Então, o que é um aposto? É um termo que vai aparecer na oração sempre se referindo a um outro referente, né? Ele vai ter sempre um substantivo como base ou uma palavra que esteja atuando como substantivo. Pode ser um pronome, pode ser uma palavra que foi substantivada, mas a gente precisa dessa referência. Se você não tem essa referência, você não pode ter aposto, tá? Você precisa ter algo para poder ser especificado de alguma forma com a expressão. Então, eu coloquei aqui assim, ó, amanhã, sábado, iremos ao parque. Sábado, normalmente, quando a gente usa o sábado, a gente usa numa referência para adjunta adverbial, para indicar tempo. Aqui, eu tenho amanhã, que é o meu tempo, é a minha locução adverbial, é o meu adjunto adverbial. Quando eu digo sábado, eu especifico amanhã quando. Então, esse amanhã, esse o amanhã, vem especificado aqui, ó, pelo aposto, né? Tranquilo? Seguindo, vamos falar do tipo de aposto. Quais são as especificações? Quais são as formas do aposto aparecer para a gente, né, nos textos? Então, primeiro é o explicativo. O que a gente vai ter? Algum substantivo e algo que venha para especificar para a gente quem é esse substantivo. Então, André. Que André? Primo de Roberta. Primo de Roberta especifica para a gente qual é o André, aposto especificativo. Normalmente, quando a gente tira o aposto, o que sobra, ó, André chegou ontem de viagem. A informação essencial está na frase, tá? O aposto é uma informação a mais que a gente coloca. Enumerativo, isso é fácil. Ser feliz requer muitas coisas. Muitas coisas. Que coisas são essas? Paz, amor, saúde, trabalho. Então, a gente vem numa enumeração de itens. O resumidor vai fazer o oposto a isso aqui. Então, se eu tenho aqui uma palavra que pede uma enumeração, aqui eu vou fazer o contrário. Eu vou ter um sujeito enumerativo e depois uma palavra que vai resumir isso tudo. Então, lavar, limpar, passar, cozinhar, vendo? Tudo depende de mim naquela casa. Observação importante. Quando a gente tem um sujeito composto, o verbo normalmente vai para o plural para combinar, para concordar com esse sujeito composto. Só que quando a gente tiver um aposto resumitivo, o verbo vai concordar com esse aposto resumitivo, tá? Então, embora a gente tenha um sujeito composto aqui, o verbo está concordando com o aposto com a palavra tudo. Detalhe para vocês ficarem atentos aí. Aposto comparativo. Seus lábios, irresistíveis morangos, me tiram a calma. Então, eu dou uma especificação aqui, ó, usando uma metáfora, né? Aquela nossa famosa metáfora. É um aposto comparativo aqui nessa frase, porque está falando para a gente dos lábios. E o especificativo também pode ser conhecido como nominativo. O que é ele? O que é esse nominativo? A gente vai ter um substantivo comum, o jovem, seguido de um nome próprio. Tá vendo? O jovem José participou do campeonato. Então, quem participou do campeonato? O jovem José. Normalmente vai ficar inserido na ideia do sujeito. Só que quem é esse jovem? Quem é o núcleo? É jovem. José aparece para a gente para especificar. E aí, observação. É o único que não vem separado por vírgulas. Tá? Ele não tem pontuação para separar. Diferença aí dos outros, que normalmente vem com vírgula, 2 pontos, pode até aparecer com travessão também. Aí algumas diferenças, algumas coisas que vocês precisam ficar atentos. Então, por exemplo, o aposto, em algumas situações, ele parece com adjunta adnominal. É um termo acessório do mesmo jeito. Vai dar uma especificação, uma qualificação, né, uma característica. Como é que vocês vão fazer para não confundir? Eu coloquei aqui algumas coisas para vocês observarem. Ó. Então, o aposto, ele substitui o termo sem mudar o sentido. No adjunto, a gente não consegue fazer isso. Importante, essa confusão aqui, ela só vai acontecer se vocês tiverem uma locução. A cidade de São Pedro, o vento de São Pedro, tá vendo?
É a mesma coisa, né? Mesmo grupo de palavras. Agora aqui, preste atenção no seguinte, ó, faça o teste sintático. Se eu digo a cidade de São Pedro foi alagada, eu tiro essa parte essencial aqui, né? A parte que é principal, e fico só com a expressão que eu preciso analisar. São Pedro foi alagada. Então, falar que a cidade de São Pedro foi alagada e São Pedro foi alagada é a mesma coisa. Se é a mesma coisa, significa que isso aqui é aposto, que um substitui o outro. Embaixo eu estou falando que é o vento de São Pedro é agradável. Quando eu digo São Pedro é agradável, aqui eu já não estou mais falando do vento, estou falando da cidade. Tá? Então, na hora que a gente faz esse isolamento e o sentido muda, é porque o termo é adjunto adnominal. E São Pedro especifica para a gente vento de quem? Vento de onde? Tá? Eu acho que esse macete é interessante para vocês. Outro tipo de confusão que a gente pode fazer é associar aposto a vocativo. Só que se vocês prestarem atenção, quando eu falo assim, o menino José chegou. Quem que chegou? O menino José. Eu não estou falando com José, eu estou falando dele. O vocativo, ele representa com quem você fala. Tá? É a expressão de chamamento. Então, eu vou ter um termo que vai ser sempre isolado, não vai ter, ele não vai fazer parte da frase, da oração, tá? Por isso, vai ter sempre vírgula, em qualquer posição, no início, no meio, no final, vai ter sempre uma vírgula para separar. Estou cansada de suas desculpas, Vinícius. Coloquei aqui um nome bem sugestivo, porque eu estou até com saudade de falar alguns nomes o tempo todo em sala de aula, né? Então, escolhi alguns, outros eu não pude botar porque seriam muito óbvios, né? Então, aqui, nosso Vinícius, ó, estou cansada de suas desculpas, Vinícius, eu estou falando com ele. Você, João, pare com essas piadas. Então, esse você, olha só que interessante. Você, estou chamando. Quando eu falo João, eu não estou especificando você quem, então eu tenho o aposto aqui, o João que especifica você quem é o nosso aposto. Tá? Vocês ficarem atentos que pode ser uma sequência de coisas, né? Aí uma dúvida que pode ser que surja, vocativo e sujeito. Quando eu digo Vitor, saia daí, na minha interpretação, quem é que vai sair? É o Vitor. Só que na conjugação verbal, ó, Vitor não está conjugando o verbo, Vitor é só a pessoa com quem eu falo, é o referente. Quem conjuga o verbo, e a gente tem que ter sempre isso em mente quando a gente identifica o sujeito. A gente identifica o sujeito pelo elemento que conjuga o verbo. Então, quem é que conjuga o verbo aqui? É um sujeito que está oculto, você. Então, saia você daí. Olha a diferença. Vitor, sai daí. Quem é que sai? Vitor. Então, Vitor conjuga o verbo, aqui o sujeito é Vitor. Vitor é com quem eu falo, aqui o sujeito é outra palavra e o Vitor é o vocativo, no caso. Aí eu coloquei algumas questõezinhas para a gente pensar um pouco, olha só. As palavras destacadas no período, mas ser senhor é triste, eu sou senhora e humildemente o vosso servo. Então, a gente tem algumas palavras destacadas, esse exercício eu tirei da apostila de vocês, tá? Vocês vão achar lá. Então, aqui, ó, triste. Qual a função sintática desse triste? Mas ser senhor é triste. Triste, né? Característica do senhor. Então, aqui não é nem do senhor, é do ser senhor, que seria o nosso sujeito. Predicativo do sujeito. Não ajuda muito porque a gente tem predicativo do sujeito. Então, vamos para a próxima. Eu sou senhora. Esse senhora aqui, tá vendo? É com quem a pessoa está falando. Então, a gente tem um predicativo e um vocativo. E aí, a gente acaba já, ó, predicativo do sujeito e vocativo. Humildemente, né, como ele vai fazer? Adjunto adverbial. E o vosso servo está relacionado aqui, ó. Eu sou o vosso servo. Vejam que eles colocaram aqui, ó, senhora, humildemente. São termos acessórios no meio, separando aqui o vosso servo. O vosso servo seria o núcleo, porque ele só destacou servo, do predicativo do sujeito. Então, resposta certa, letra A. Segunda questão.
Assinale a alternativa em que em relação ao termo destacado, a afirmação esteja incorreta. Normalmente nas provas de vocês cai assim, uma expressãozinha, uma frase, um trechinho do texto, eles destacam, né, o termo e vocês têm que identificar naquele conjunto qual é a função, qual que está certo e qual que não está. Aqui a gente precisa analisar qual é que está incorreto. Então, sempre a beijei. Beijei quem? Ela. Objeto direto. Não vi Morgana, nenhum de seus irmãos. Morgana é com quem a pessoa está falando, vocativo. Aquele maldito bandido tirou-me a paz. Aqui, gente, eu destaquei o tirou também, mas é só o me, tá? Tirou-me a paz, ó. Tirou o quê? Minha paz. Eu não sei se vocês lembram quando a gente fez na outra aula, alguma coisa relacionada ao ler. Então, quando a gente trabalha normalmente com pronomes oblíquos, eles são objetos, exceto em algumas situações bem específicas, principalmente quando eles se referem à posse. Quando se refere à posse, é adjunto adnominal. Complemento nominal só se ele estivesse completando um nome. Ele não completa nome nenhum, ele está só acompanhando o paz para especificar, para dizer de quem é. Então, aqui a resposta certa, letra C. E aqui, ó, o time do Vasco. Do Vasco não é o nome próprio que especifica time, aposto. Tá bom? Dúvidas? Espero que não, espero que tenham entendido tudo direitinho. Beijo e até a próxima.